Hoje vamos falar sobre a física moderna. Bom, depende do ponto de vista. Ela não é tão novinha assim. Essa parte da física foi desenvolvida no início do século XX, mais precisamente nas 3 primeiras décadas do século passado, e foi iniciada por Max Planck. Algumas aplicações tecnológicas resultantes da física moderna merecem destaque, como o laser e os semicondutores e os raios-x. Sem ela, não poderíamos explicar a existência dos elementos radioativos, a cor das estrelas e muitos outros fenômenos. Vamos compreender um pouco da história. Bom, na última década do século XIX, 2 temas de pesquisa despertavam grande interesse nos cientistas. Um deles era conciliar a mecânica newtoniana com a termodinâmica. Já o outro tema tratava-se das descargas elétricas nos gases rarefeitos. É aí que Planck entra na jogada, estudando a combinação entre a mecânica newtoniana com a termodinâmica. Ele chegou à sua famosa equação. Ele propôs a lei da radiação, supondo que os osciladores podiam absorver e emitir energia somente em quantidades discretas, como a energia dada pela equação proposta. Já os estudos dos gases permitiram que os raios-x fossem descobertos, bem como a radioatividade. Bom, todas essas descobertas permitiram que aos poucos a física moderna fosse se originando. Em 1905, Einstein usa as ideias de Planck para explicar o efeito fotoelétrico. Entre 1908 e 1911, Ernest Rutherford realizou os famosos experimentos que lhe permitiram sugerir como o átomo seria constituído, ou seja, os elétrons descrevem órbitas clássicas em torno do núcleo. Mas, por consequência dessa órbita, os elétrons deveriam se mover em trajetórias espiraladas e cair no núcleo, o que estava entrando em contradição com os dados experimentais da época. Já em 1913, Niels Bohr propôs o seu modelo atômico, supondo que o elétron em um átomo só podia se mover em determinadas órbitas e que poderia realizar salto quântico. É aí que as coisas começam a piorar, ou talvez melhorar. Um problema foi encontrado no modelo de Bohr. Ele é satisfatório apenas para o caso do átomo de hidrogênio. Louis de Broglie propôs em 1924 a dualidade partícula-onda, isto é, dependendo das circunstâncias, um elétron ou qualquer outra partícula pode se comportar como partícula ou como onda. Por volta de 1926, Schrödinger desenvolveu a equação que leva seu nome. A proposta dele surge como consequência de alguns resultados experimentais do efeito fotoelétrico e do efeito Compton. A equação foi aceita para lidar com os problemas da estrutura da matéria. Essa equação descreve a evolução temporal de uma função, a qual chamamos de função de onda. Um dos conceitos que vamos destacar da física moderna é o tunelamento quântico. Para entendermos melhor, vamos imaginar o seguinte: uma bola sendo lançada em uma superfície plana até a uma elevação. A bola faz o papel de elétron e a elevação representa a barreira de potencial.
A energia total da partícula é a soma de sua energia cinética com sua energia potencial. Na região plana, a energia é totalmente cinética. À medida que a bola começa a rolar elevação acima, sua energia cinética diminui, enquanto que a potencial aumenta. Se a energia cinética inicial é menor que a energia potencial no topo da elevação, a partícula sobe até um ponto, para e então volta. Com isso, dizemos que ela foi refletida. Todavia, quanticamente, como no caso do elétron preso no núcleo, uma partícula tem uma probabilidade não nula de passar pela barreira. Portanto, o tunelamento quântico é o processo pelo qual um núcleo radioativo decai emitindo um elétron. A partir da função de onda para esse núcleo, que a gente obtém da solução da equação de Schrödinger, a gente consegue calcular a probabilidade de emissão do elétron em função do tempo.